Olá, eu sou a professora Carla Paixão, sou fonoaudióloga do Grupo Rema já há 10 anos e hoje nós vamos descobrir um pouquinho o que se pesquisa no Google sobre a fonoaudiologia educacional. E aqui eu sou a Fernanda Munhão, escritora, contadora de histórias. A gente vai descobrir o que o pessoal quer saber sobre contação de histórias. Então vamos lá, para a minha primeira questão aqui. O que será que as pessoas mais pesquisam sobre a fonoaudiologia educacional? Fonoaudiologia educacional. Quando precisa? Então, na verdade, a gente precisa entender que dentro da escola, né, o profissional, o pedagogo que trabalha dentro da escola, o fonoaudiólogo educacional vai trabalhar como suporte desse profissional para dar todo o apoio, assessoria, orientações com relação ao desenvolvimento da comunicação, da linguagem, dos preditores da alfabetização e todas as habilidades necessárias e envolvidas com o desenvolvimento da comunicação, da linguagem, da voz, auxiliando então esse profissional que trabalha lá na educação a desenvolver essas habilidades nas suas crianças. Legal. Vamos dar uma olhada aqui sobre a contação de histórias. Contação de histórias, qual o objetivo? Eu digo que a contação de histórias não serve para nada. E é por isso que ela serve para tudo. Ela serve para a vida, ela serve para curar a alma, serve para a gente poder compreender a vida. Às vezes, a criança ela consegue falar das suas dores, consegue entreter. Às vezes a criança precisa de uma história para poder falar da sua verdade. Então não tem um objetivo único, vai depender da criança, vai depender do momento, mas uma coisa é certa, a contação de histórias aproxima as pessoas e através desse afeto faz com que as pessoas constituam vida, constituam laços. E isso que é o mais importante. Segunda pergunta que fazem para o Google sobre a fonoaudiologia educacional. Fonoaudiologia educacional é importante para, então como nós já falamos, importantes para o desenvolvimento integral dessa criança que está lá dentro da escola, até mesmo desses profissionais, né? Porque o professor ele também é um profissional da voz, que utiliza a sua voz como instrumento de trabalho, então ele vai trabalhar em parceria com todos os profissionais da educação, seja visando o bom desenvolvimento dessas crianças, desses alunos, como também desses profissionais que atuam lá dentro de sala de aula. Legal. Vamos dar uma olhada na próxima. Contação de histórias. Como fazer? É fazer fazendo, né? Existem cursos de contação de histórias, existem teorias, isso é muito importante, inclusive na pós. Existe a teoria, existe a prática, né? A gente tem lá 20% de teoria, existe muita prática. A gente aprende a contar histórias contando, tá? Isso é o mais importante. Então, você vai... não existe uma receita pronta. Às vezes tem uma história que dá certo com uma turma, às vezes não dá certo com outra, às vezes, num certo momento, aquela história vai bem, às vezes não vai. Então, precisa de um ingrediente, que é a sensibilidade. Qual é a história certa para aquele momento e para aquelas pessoas? E você sabe, Fer, fugindo aqui um pouquinho, que fonoaudiologia educacional e contação de histórias tem tudo a ver. Sim, né? Sim. Porque o professor ele usa muito a contação de história para o desenvolvimento dessas habilidades de linguagem na criança. Exatamente. Próxima questão, fonoaudiologia educacional e aprendizagem. Então, eu sou uma fonoaudióloga educacional, atuo dentro de uma secretaria de educação. Então, nós desenvolvemos projetos em parceria com os professores, trabalhando, então, em formação para preparar esse professor
porque ele vai precisar trabalhar toda a relação que a fala tem com a aprendizagem da leitura e da escrita, porque ler e escrever é transformar os sons da nossa fala em letras, transformar as letras que são símbolos que foram criados para representar a nossa fala. Então, para que essa criança se aproprie da leitura e da escrita, ela precisa entender essa relação entre a fala e a escrita. E como que a gente vai transformar esses sons, né, que nós ouvimos, que são os nossos fonemas, em letras. Então, o fonoaudiólogo educacional vai trabalhar trazendo ferramentas para que esse professor consiga trabalhar dentro de sala essa relação letra-som. Bacana. Próxima. Contação de histórias. Quais os tipos? Existem vários tipos de contação de histórias. Existem histórias de imagens, histórias para crianças, histórias para adultos, histórias motivacionais, histórias para entreter, histórias para curar. Existem vários tipos de histórias. E aí vai da nossa sensibilidade para levar essas histórias. Eu digo que o bom contador de histórias é aquele que tem um caderninho de receita, um caderninho de histórias para cada momento. A gente prepara essas histórias, mas quando a gente chega ali no nosso público, a gente vai sentir o que eles realmente precisam, né? E aí a gente vai levar. Por isso que a gente precisa conhecer as nossas crianças, conhecer o nosso público para levar as histórias. Existem várias histórias. E uma dica, existem as histórias literárias, e existem as histórias da cultura brasileira, e existem as nossas próprias histórias, tá? Porque antes delas estarem nos livros, elas estavam, né, na oralidade. Nós somos recheados de histórias. Então tem muitas histórias que eu escrevo que fazem parte da minha infância. Então assim, resgata lá da tua infância, resgata as suas histórias e conta para os teus alunos. Eles vão gostar, eles vão se apropriar dessa vivência, né? Por quê? Porque todas essas histórias têm ingredientes fundamentais, que são sentimentos autênticos. A dor, o ódio, a raiva, o amor, a ternura. E isso, tanto o brasileiro quanto uma pessoa lá do Japão sente. E se isso está dentro da história, todo mundo vai sentir e vai sentir a empatia. Que lindo, Fer. Vamos lá para mais uma. Fonoaudiologia educacional é só para... Eu acho que a gente não pode restringir a fonoaudiologia educacional, né? Então, é claro que o fonoaudiólogo vai ser o profissional que vai estar ali agindo como um tutor, como um mediador, trabalhando e desenvolvendo essas habilidades nas crianças, nos professores, em todos os profissionais, em contato com a escola, né, com a aprendizagem das crianças, mas ele não é limitado ao fonoaudiólogo, né? Porque a gente precisa do professor que está em sala de aula para estar trabalhando, desenvolvendo essas habilidades. São eles que são o chão de escola e vão lá e atuam. A gente depende dessas famílias que trabalham com as suas crianças, desenvolvem também habilidades em casa, trabalhando a socialização, o contato, o vínculo, essa linguagem, né? Ela é aprendida no meio social, que é dentro da família, é dentro da escola. Então, a fonoaudiologia educacional, ela não é limitada, ela é para todos que buscam desenvolver a linguagem, a aprendem de suas crianças, de seus adultos, todo mundo. Nós somos seres mediados pela linguagem, né? Nós utilizamos a linguagem, seja ela através de uma oralidade, através de um gesto, através de uma expressão facial, né? Através de uma linguagem corporal, todos nós trabalhamos e utilizamos a linguagem no nosso dia a dia. E a última, contação de histórias sobre São João. Meu Deus, eu não sei uma história sobre São João. Eu penso assim, agora eu não lembro, mas vem à memória algum cordel, alguma coisa de São João. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: história é igual sapato, é igual vestido. Quando a gente vai num casamento, a noiva fala assim:
Ai, você vai ser minha madrinha e precisa de um sapato pink. Você não vai achar. Depois do casamento, em 2 semanas, você acha aquele sapato. E história é a mesma coisa. Às vezes, eu preciso de uma história de São João para daqui 2 dias. Eu não vou achar. Mas se eu fizer uma pesquisa e deixar aquele caderninho de histórias, quando eu precisar, eu vou ter ali uma história de São João. Então vai ficar para mim a história de São João. E a próxima vez que eu for convidada aqui no Rema, eu já vou ter a minha história de São João para contar. Então, pessoal, essas são as maiores dúvidas e pesquisas sobre a fonoaudiologia educacional. Espero que vocês tenham gostado e que surjam aí muito mais pesquisas sobre esse tema que ele é tão importante. Assim como a contação de histórias, né? A gente tem muitas coisas, muitas dúvidas e precisando, corre lá no Rema que a gente soluciona e tem muita prática também para a gente brincar e se divertir. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!